Essa Copa do Mundo é recheada de seleções que tiveram federações criadas há pouco tempo. Curaçao, Cabo Verde. Mas a que eu vou falar hoje, apesar de ser criada há muito pouco tempo, apesar do país ter conseguido sua independência só em 1991, essa tem muita história para contar. O Como Vem de hoje vai falar historicamente e futebolisticamente da Croácia. Então não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal caso você não esteja inscrito, ou seguir a gente pelo Spotify e, claro, ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos da série por aqui. Bom, a Croácia tem um dos feitos mais incríveis na Copa do Mundo para mim. O país conseguiu a sua independência da Iugoslávia em 1991 e desde então é figurinha carimbada na competição. Para um país novo, disputar a competição já pela 7ª vez é um número muito alto. E só fazendo um histórico de campanha rápida aqui, em 94 a seleção ainda não era membro da FIFA. Em 98, um terceiro lugar. Em 2006, beleza, a seleção cai na fase de grupos. Em 14 também, inclusive no grupo do Brasil. Em 18 é vice-campeã e em 2022 é mais uma vez terceiro lugar. A Croácia, gente, para quem está indo para sua 7ª competição, tem campanhas bizarramente boas. Então vamos listar um pouquinho algumas delas. Por quê? Em 98, a seleção consegue esse terceiro lugar, mas também consegue, com o seu atacante, o Šuker, chuteiro de ouro do torneio, ter pela primeira vez já um prêmio individual. 6 gols o colocam como artilheiro daquela Copa do Mundo. Em 2018 e 2022, o nome já é outro. O nome já cai muito mais sobre os pés de Luka Modric, que pós-Copa de 2018 vence o prêmio de melhor do mundo da época. E assim, apesar de na Copa de 18 a gente já ter uma noção ali de que a França seria campeã, chegar numa final de Copa do Mundo para a Croácia já é muita coisa. E em 2022, ainda com resquícios da seleção de 2018, a seleção chega também para decidir a disputa de terceiro lugar, vence porque nas quartas elimina o Brasil. Então, esse comecinho de vídeo é diferente para dizer exatamente para vocês o quão grande são as competições que a Croácia disputou para um país que tem tão pouco tempo de existência pós-fim da Iugoslávia. Já que eu dei esse recorte histórico, deixa eu então para uma coisa já do ciclo atual. A Croácia acaba chegando à Copa do Mundo liderando o grupo L das eliminatórias europeias. Grupo que continha, além da Croácia, obviamente, as seleções de Turquia, Montenegro, Gibraltar e Ilhas Faroe. Ou seja, a Turquia que acabou conseguindo a vaga via playoffs da eliminatória e todas as outras acabaram eliminadas. Além disso, o país fez uma boa Liga das Nações, mas acabou caindo para a França nas quartas de final e teve um desempenho um pouco abaixo na Eurocopa de 2024, quando caiu ainda na fase de grupos, terminando na terceira colocação, num grupo que tinha Espanha, que foi campeã, e Itália. Bom, meu povo, em 2026 a Croácia também fez alguns amistosos envolvendo a Colômbia, quando venceu por 2-1, perdeu para o Brasil por 3-1, e pelo menos no momento de gravação desse vídeo, ainda vai enfrentar tanto Bélgica quanto Eslovênia. Então, dado esse recorte de jogos mais recentes, outros mais antigos, vamos falar da Croácia, porque dessa vez a Croácia vai ter que enfrentar na Copa do Mundo Inglaterra, Panamá e Gana. Bom, como eu falei, né, cara, a Croácia ela tem participações muito marcantes e muito lembráveis por algum jogo, por algum atacante, por algum meia, jogadores que de fato fazem a diferença. Mas a seleção já vive, e eu acho que isso ficou muito evidente, principalmente nesses jogos contra Brasil e Colômbia, que a seleção não está no mesmo nível de 18 e 22. Então o que eu espero da Croácia para essa Copa do Mundo? Seleção ainda assim forte, seleção ainda assim combatente, que vai ter suas dificuldades, mas possivelmente consegue avançar em segundo nessa fase de grupos. Talvez até somente da Inglaterra, já que Panamá é a seleção mais fraca e eu tenho poucas expectativas sobre Gana. Sobre essa Croácia, acho muito importante também a gente lembrar que a gente já falava em 2022 sobre uma queda em comparação a 2018.
E aí a gente colocava a Croácia em dúvida, passa a Bélgica em primeiro, talvez? Não, a Croácia avançou. E aí uma nota que eu preciso fazer aqui, a Croácia não perde para Marrocos na fase de grupos. Então, nem aquela forte seleção marroquina venceu a Croácia naquela condição, ainda na primeira fase do torneio. Tá? É importante eu dizer isso aqui. A Croácia aqui também na Copa passada tem-se uma estratégia quase e faz praticamente um oitavo jogo na competição. De tanta prorrogação, de tantos minutos a mais que aquela Croácia jogou, até porque não só são prorrogações longas, como a gente teve acréscimos gigantescos na Copa do Catar. Então, para 2026, eu acho que a gente não pode descartar a Croácia tão rapidamente, tá? Acho difícil, talvez crer em mais uma semifinal, assim como lá atrás 98, assim como 18, assim como 22. No caso de 18 foi até uma final, né? Mas também não acho que a gente possa descartar a seleção que eu vou passar o time base aqui para vocês agora. Numa 5-4-1, beleza? O goleiro, novamente, é o Livakovic. Do lado direito, entre esses 5 defensores, Stanisic. Os 3 zagueiros serão Sutalo, Viskovic e Kaleta K, esse mais conhecido. A Croácia dessa vez sem o Vida, né? Que tinha sido o nome bem marcante da Copa de 22. Do lado esquerdo, bem mais recuado do que em outros anos, Perisic. Perisic que sempre abriu, sempre voltou. Na Copa de 22 ele já tinha essa função de ala e tal. Mas eu vi o Perisic ainda mais defensivo. Talvez por uma questão de idade. Mas uma nota curiosa aqui também é o Perisic, somando as Copas 14, 18 e 22, já tem 6 gols e também é o maior artilheiro da Croácia empatado com o Suker. A questão é que o Suker só jogou na Copa de 98, então o Perisic pode acabar essa Copa de 26 sendo o artilheiro isolado da Croácia na competição. No meio de campo, Luka Modric, Pasalic, do lado direito o atacante Kramaric, do lado esquerdo eu acredito que tem uma briga ali entre o Baturina e o Maier, mas eu iria no Maier, e centralizado mais uma briga entre o Budimir e o Matanovic. Pode inclusive abrir uma vaga do lado direito caso o Dalit entenda que o Kramaric seja melhor para fazer essa função, e aí enfim, vem um nome para jogar desse lado direito, mas eu acredito, pelo menos nesse comecinho, o Kramaric pela direita e uma briga no ataque entre o Budimir e o Matanovic. Essa seleção que vai ser escalada pelo Dalit, que está no comando da Croácia desde 2017, ou seja, já está na sua terceira Copa do Mundo, já sabe desse torneio. Inclusive, isso é uma coisa interessante porque, cara, não só o feito da Croácia é muito grande, né, de uma seleção que existe há poucos anos e já ter um vice-campeonato e 2 terceiros lugares, como o do Dalit também é muito grande, você disputar 2 Copas do Mundo e ter um vice-campeonato e um terceiro lugar. Novamente, acho difícil que ele consiga esse feito pela terceira vez de bater as semifinais, mas não acho justo a gente descartar a Croácia tão cedo. Então, bom, meu povo, sobre a Croácia é isso que eu tenho a falar. Quero saber de vocês o que vocês esperam dessa seleção para essa Copa do Mundo. Não esquece de deixar o seu like, também se inscrever no canal ou seguir a gente pelo Instagram e, claro, ativar as notificações para continuar recebendo os vídeos do Como Vem, que tá acabando porque a Copa tá chegando. Eu vou ficando por aqui. Fui!